Bom dia. Não preciso dizer, né, que o coração sempre fica grato a Deus quando Ele abre essas oportunidades para a gente compartilhar a palavra dEle. E eu queria começar aqui perguntando para você, o que viria à sua mente se eu perguntasse quem é você? Qual é a primeira tentativa de resposta que vem? Quem é você? Quem sou eu? Eu não sei se vocês viram, há muito tempo atrás teve um vídeo que viralizou na internet de uma senhora, se eu não me engano, que, se a minha memória não me trai, era isso. Ela desafiava casais e amigos que estavam há muito tempo juntos a simplesmente sentarem um de frente para o outro, sem mais nada, sem nada nas suas mãos, sem nada de distração, e simplesmente ela posicionava uma cadeira do lado da outra e os dois ficavam se olhando, olho no olho, sem desviar. Não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo, se não chegaram, depois eu compartilho o link, é muito interessante. E é lindo demais você perceber que as pessoas, ao fitarem-se mutuamente, elas simplesmente, depois de um momento, porque elas começavam totalmente envergonhadas, totalmente tímidas, totalmente constrangidas, e depois de um momento, depois de um minuto, um tempo que passava, ela sugeria um tempo, que eu não me recordo qual era, as pessoas começavam a se comover, as pessoas começavam a chorar, as pessoas começavam a se emocionar, simplesmente pelo contato visual. Então você imagina, ela pegava casais que estavam há muito tempo juntos também. Você imagina você que tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos de relacionamento, se você fizer esse exercício de sentar de frente um para o outro e simplesmente olhar os olhos. A gente fez isso lá em casa, eu achei que valeu muito a pena, eu sugiro todo mundo a fazer. Mas por que eu estou falando isso? Porque se olhar para o próximo, para o outro, com quem a gente convive, é difícil, é um desafio, é constrangedor, que dirá olhar para dentro da gente também. Não sei se você já teve a experiência de se olhar no espelho. Assim, a gente começa o dia agitado, começa corrido, né? E às vezes você não tem nem tempo, você fala, tem que escovar o dente, lavar o rosto, usar o banheiro, botar minha roupa, partir para a vida, que eu tenho esse compromisso, tenho aquele compromisso, tenho aquele outro. Mas também vale a pena, se você puder, parar um pouco na frente do espelho e se olhar. E ficar se olhando mesmo. Vão me achar um maluco, não é coisa de maluco. Porque isso ajuda a gente a tentar olhar para dentro da gente e falar assim, cara, eu não sou filho dos meus pais, apenas. Eu não sou esposo da Rebeca, apenas. Eu não sou amigo de pessoas que Deus me confiou, apenas. Eu não sou advogado, apenas. Eu não sou... E a lista é infindável. Eu não sou pai, apenas. O que eu sou? E você é constrangido, você fica constrangido por não encontrar uma resposta assim exata. A gente não, você fica meio assim, cara, não sei exatamente o que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que Deus me criou, eu sei que Deus me colocou numa posição, numa conjuntura, numa realidade. E quando a gente começa a olhar para dentro de si, olhar para dentro de si, olhar para dentro de si, a gente percebe que a gente não tem um só eu, a gente tem eus dentro da gente. E aí o Anderson me provocou na sábado, eu ainda não tinha muito tempo de refletir no texto. E aí ele, preciso de um título para a pregação. E preciso fechar o texto. Aí eu li, pedi direcionamento a Deus, lembrei de um texto que eu tinha escrito há um tempo, falei, bota 2 eus em mim. Porque eu acho que essa expressão é profunda. 2 eus em mim, a gente tem 2 ou mais eus dentro da gente, que se a gente para pensar e para olhar, eles entram em choque, a gente tem conflitos às vezes, de identidade, de desejos, de inclinações. A mesma pessoa que é capaz de amar e dar um buquê de flores e de demonstrar carinho, afeto, afeição, é capaz de matar o outro com as suas palavras. Isso tudo aqui, no coração. Então, para começar, eu só queria propor um pequeno texto aqui. Eu peguei um trecho para não perder o costume. Há um eu em mim que vive de pirotécnicos eventos.
há um outro eu que vive de apreciar discretos momentos. Há um eu em mim que vive de colecionar fitas. Há um outro eu que vive de fazer laços. Há um eu em mim que vive de despedaçar pétalas. Há um outro eu que vive de cultivar jardins. Há um eu em mim que vive de complicar a vida. Há um outro eu que vive de desatar os nós dentro de mim. Há um eu em mim que grita: fulano morreu para mim, para todos aqueles que me fizeram mal. Mas há um outro eu em mim que me move a orar pelos meus inimigos e me coloca em meu lugar. Há um eu em mim que vive de cultivar mágoas, mas há um outro eu que vive de regar o perdão. Há um eu em mim que vive de machucar com palavras, mas há um outro eu que vive de afagar o coração. Isso tudo dentro da gente. E para refletir esse conflito, às vezes de identidade, de inclinações, esses eus que vivem dentro de nós, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3, dos versos 5 ao 14. Colossenses 3, 5 ao 14, está ali na tela já. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Como o pastor Roberto já teve a chance e a oportunidade de falar aqui nessa série de Colossenses, o livro de Colossenses foi escrito por Paulo para uma comunidade de fé que estava passando por muitos desafios, com gente muito diferente, com gente influenciada por muitas falsas doutrinas, falsos mestres. Ele citou aqui o gnosticismo, o legalismo, o asceticismo, o moralismo, o legalismo. Todos esses ismos que são doenças que fazem o nosso corpo de Cristo convalescer. Então, o gnosticismo, vocês vão lembrar, é aquela ideia filosófica de que existe um conhecimento secreto, quase que inacessível, destinado apenas a alguns privilegiados. E são esses privilegiados que têm acesso a essa gnose, a esse conhecimento específico, que têm o conhecimento do divino e são, como tais, os portadores do divino. O legalismo ou o moralismo, olha, vocês têm que fazer a regra A, a regra B, a regra C, a regra D, para poder alcançar um grau de perfeição, um nirvana, para que você possa sentir e falar e compartilhar e ouvir do divino. O misticismo, que era uma comunidade muito mística, que misturava muitos símbolos, muitas ideias. E o ascetismo, como eu falei, essa ideia de que você precisa se privar de práticas para que você possa, então, se aproximar do divino. É para esse tipo de sociedade aqui, para esse tipo de comunidade, com uma simbologia imensa, com vários símbolos contraditórios entre si, que Paulo está escrevendo essa carta. E qualquer proximidade com a nossa realidade atual não é mera coincidência. A gente vive e eu estou falando dentro do universo evangélico, do evangelho. A gente vive um evangelho muito místico, em muitas ocasiões, em muitos lugares,
muito legalista e moralista, em muitas ocasiões, em muitos lugares. Muito ascético, em muitas ocasiões, em muitos lugares. E muito gnóstico, em muitas ocasiões e muitos lugares. Que só uma casta de determinados líderes pode te dizer o que Deus pensa. E Paulo aqui, ele está escrevendo a carta para os colossenses de hoje também, porque essa carta é muito atual. E ele fala, olha, o objetivo de Colossenses é Paulo dizer, olha, irmãos, só Jesus basta. O evangelho de Jesus é livre, ele é público. Assim como ele foi crucificado de forma pública, e todos viram, e assim como ele ressuscitou e ascendeu aos céus, e todos viram, depois ficou 40 dias aqui com o corpo ressurreto, comendo, conversando. Assim como os atos dele foram visíveis, e livres e gratuitos, também é assim com o evangelho. Não precisa de mais nada além do que vocês viram e ouviram. Não precisa mais nada além de Jesus. E o que Paulo, além disso, está transmitindo nessa carta? A principal ideia, se a gente pudesse resumir de repente. Olha, comunidade de Colossos, ou Colossos, vocês não são cristãos por conta daquilo que vocês fazem com a vida de vocês. Vocês não são do Cristo por conta daquilo que vocês fazem da vida de vocês. Vocês são o que são por causa do que Cristo já fez por vocês. Agora que vocês já são o que são, porque Jesus fez tudo em todos, resgatem para si a sua real identidade. Cobrem para si aquilo que vocês já são, mas vocês ainda não veem os frutos. Então isso é tudo uma lógica muito diferente da forma como a religião usualmente conhecida trata as coisas. A religião usualmente conhecida, ela trata as coisas da seguinte forma, na seguinte categoria, olha, faça isso para você obter isso. O evangelho Jesus já fez todas as coisas. Jesus é tudo em todos. Ele já te deu uma nova identidade. E porque você já tem essa nova identidade, seja quem você é. Seja quem Jesus é em você. Resgate isso dentro de você. Vocês foram despertados para uma nova consciência de vida. E essa consciência de vida nova, renovada, vivificada, deve pautar cada pensamento, cada atitude, cada ação que vocês têm. E aí você pega lá no verso 1, que a gente leu aqui, ele usa umas expressões curiosas, né? Que são um pouco até complexas de entender, porque ele diz, olha, no verso 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não faz parte do texto de hoje, o Roberto já pregou sobre isso aqui, mas é difícil a gente falar de uma continuidade aqui sem resgatar a premissa de Paulo, porque nessa carta de Colossos e no capítulo 3 ele está dando aspectos práticos do que eu e você devemos fazer. E a premissa dele, olha, vocês já ressuscitaram. Pensem nas coisas do alto. O pastor Roberto falou sobre isso aqui semana passada. Sobre essa perspectiva diferente do Cristo, que a gente tem que ter sobre todas as coisas que a gente lida, que a gente fala, que a gente conversa. E ele segue no verso 2, porque vocês morreram. E ele vai além, eu não vou debruçar no texto todo. E aí entrando no nosso texto de hoje, no verso 5, que foi o que eu li aqui com vocês. Assim, considerando que vocês já ressuscitaram com Cristo, considerando que vocês já morreram com Cristo, porque a obra dele é uma em vocês. Assim, já que vocês morreram com Cristo, façam morrer. E aí ele cita uma lista de algumas coisas. Esse façam morrer para mim é muito simbólico e muito significativo. Porque ele estava dizendo assim, olha, vocês já morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo, e agora que vocês estão vivos, façam morrer coisas que tem aí dentro de vocês. E fazer morrer é um verbo muito, é uma conjugação verbal muito forte, né? Uma união de verbos assim, olha, para mim é mais do que mate. É um ato contínuo de você sucessivamente, dia após dia, você fazer morrer, de você mortificar,
de você olhar para o seu eu, se olhar no espelho, se encarar de frente do espelho, olhar para dentro dos seus olhos e falar: o que dentro de mim ainda tem aqui que não carrega a perspectiva de Jesus? O que eu preciso fazer morrer? Pela Bíblia, a gente acredita que o ser humano ele foi contaminado em todas as suas dimensões. Contaminado no sentido, o pecado, que é a morte, que é o afastamento de Deus, ele impregnou o nosso DNA. De modo que tudo que a gente faz, até as nossas boas ações, carregam o DNA do pecado. E esses 3 pontos que ele cita no verso 5, na verdade ele cita 5, eu falei 3 aqui. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Vocês acham que isso é uma lista fechada? Para por aí. Se eu fizesse um quadrinho, botasse no espelho lá, do lado para onde eu vou me olhar todo dia, e fizesse um check in the box todo dia. Bom, hoje eu não vou ser ganancioso, hoje eu não vou pensar nada promíscuo, nem nada de moralidade sexual, não vou ter desejos impuros, vou tentar não ter desejos maus, pronto, chequei. Isso aqui são exemplos que Paulo está dando, ele vai dar mais ao longo do texto. O que isso aqui quer dizer? Paulo está dizendo para essa comunidade o seguinte: meus irmãos, existem coisas que quando a gente já morreu com Cristo e já ressuscitou com Ele, a gente deve abandonar. Existem coisas que não admitem apenas uma perspectiva do alto. Eu olho para vocês aqui, qual é a perspectiva do alto para vocês, para mim, para minha família? São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, são pessoas que Deus ama profundamente, são pessoas que Deus ama tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para que morra por vocês e por mim. Essa é a perspectiva do alto a respeito de vocês e de mim, por isso que a gente tem que se amar. Agora, existem coisas no nosso dia a dia, coisas que brotam do nosso eu, nesses eus conflitantes que estão dentro da gente, que além da perspectiva divina a gente traz junto e fala assim: tá, e agora o que eu faço diante da perspectiva que eu tenho? Eu redimo essa situação, esse sentimento, isso que eu sinto, eu atravesso isso pelo sangue de Cristo e vejo o que sobra disso filtrado, ou eu abandono. Tem coisas que a gente filtra e tem coisas que a gente redime. Agora tem coisas que a gente abandona, tem coisas que a gente precisa abandonar. E esse ato de fazer morrer é um ato constante, dia após dia, é um processo doloroso, porque a gente está fazendo morrer o quê? O nosso próprio eu. Você não está fazendo morrer uma plantinha que você regou. Você está fazendo morrer o seu eu, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele prossegue, dizendo que vocês praticaram isso no passado. O que parte daqui no verso 7 ele fala? No passado vocês praticaram isso. Ou seja, abandonem, não pratiquem mais, vocês não precisam praticar mais isso. Existem coisas que devem ficar no passado. Existem coisas que a gente não precisa carregar com a gente mais. Porque Jesus é esse Deus libertador, que não nos liberta só da morte, mas nos liberta do poder da morte. E a gente pode sofrer influência do poder da morte ainda em vida. A gente pode estar vivo, mas vivendo de forma morta. E isso para alguém que segue Jesus, é a própria morte. É tudo que o inimigo quer. É nos fazer acreditar, a nós, que estamos vivos em Jesus e fomos vivificados e ressuscitados com Ele, que a gente está morto, que a gente continua escravo dos mesmos pecados do passado. Mas a gente não precisa mais estar, porque Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e Ele morreu por nós, e com Ele a gente morreu. Então a gente precisa, caminhando aos poucos, dia após dia, e resgatando dentro da nossa identidade aquilo que Deus nos criou para ser, porque Ele tem a potencialidade. Ele, quando olha para a gente, Ele vê a potencialidade daquilo que a gente criou a gente para ser. Se você tem filho, se você tem filha, às vezes a gente se pega pensando, eu olho às vezes para a Belinha, eu olho às vezes para a Gigi, eu olho para elas e falo assim: nossa, já cresceu tanto, cresceu tão rápido. Já consigo às vezes
fazer o exercício de pensar, nossa, eu já consigo imaginar ela com 15 anos, como uma adulta. Se você observa muito os seus filhos, você consegue ver, olha, a personalidade aqui é assim, a personalidade aqui é assado, essa aqui tem isso de virtude, essa tem isso de virtude. Como é que eu, como pai, eu consigo canalizar e potencializar tudo isso de bom e de ruim que eu estou vendo nela, de forma que eu mitigue e minimize o que é mal e potencialize o que é bom? Se um pai terreno e uma mãe terrena sabem fazer isso, quanto mais o nosso Pai dos céus. Então Ele olha no meu olho, Ele olha nos seus olhos, e quando Ele olha para a gente, Ele não vê o pecado que a gente fez mais. Meu irmão, se isso não é libertador, nada mais é. Porque Ele não pauta a gente por aquilo que a gente faz. Ele pauta a gente por aquilo que Cristo já fez, e já está consumado, já está resolvido. Então, toda vez que eu e você tivermos que enfrentar o nosso olhar no espelho de novo, a gente não pode ter vergonha de se olhar. Porque o Deus Altíssimo não tem essa vergonha. Ele olha para a gente com amor, Ele olha a gente com admiração, porque Ele vê na gente a potencialidade daquilo que a gente pode ser, desde já, não é só quando ressuscitar não, porque aqui o texto diz que a gente já ressuscitou com Cristo e já ressuscitamos, mas enquanto Ele não vem no último dia, nós já podemos viver de uma forma preliminar, com esses benefícios da ressurreição. Qualquer sentimento de vergonha, de acusação, de condenação, quando eu e você tivermos que nos olhar no espelho, isso não provém da parte de Deus. O que a Bíblia dá sinal de que vem da parte de Deus é o entristecer do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente já morreu, já ressuscitou com Cristo. O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, habita em nós. E como uma pessoa que se relaciona e se entristece. Mas não é uma tristeza que carrega um remorso, que carrega uma culpa, que carrega um peso. Se você tem filhos, mais uma vez, e a gente quer imperfeito do jeito que é, se o seu filho faz alguma coisa que te desagrada, não brota dentro da gente um sentimento de condenação. Ah, agora ele vai pagar por isso. Agora ele vai ver o que é bom para a tosse. Bom, se isso ainda brota do nosso coração, é sinal que a gente precisa fazer morrer mais coisas dentro de nós. Mas o sentimento paterno, materno, genuíno, que com certeza brota do coração de Deus, é um olhar terno, é um olhar com amor, é um olhar que não condena, mas abraça. Abraça. Então eu queria, talvez, proporcionar a você uma nova imagem diante do seu próximo pecado e diante do meu próximo pecado. Porque a gente vai pecar. Essa lista aqui é só exemplificativa. Ela é fichinha perto do que a gente pode fazer, certo? Isso aqui são grandes números. São palavras abstratas e grandes só para a gente poder ter uma vaga ideia aqui do que ele está falando. Óbvio que eram situações concretas daquele povo, daquele lugar, daquela comunidade. É que, o que eu quero propor? Da próxima vez que eu e você pecarmos, em vez de você se sentir condenado, sinta-se abraçado por Deus. Vê se essa sensação não vai mudar. E aí você pode estar pensando assim, você está propondo uma banalização da fé e uma banalização da graça. Não estou propondo isso. Eu estou propondo uma ressignificação do mal que habita em nós, diante da graça desse Deus que nos ama. Porque Deus não pega o chicote e dá na gente depois que a gente peca. Deus nos abraça e fala, meu filho, vai, não peques mais. Vamos lá, levanta. Óbvio que se eu estou banalizando a graça dentro de mim, e por isso eu vou pecar mais, já que Ele me aceitou do jeito que eu sou, já que Ele está me abraçando, eu vou pecar mais. Óbvio que esse movimento não habita num coração que foi convertido, que se entregou a Jesus. Porque todo amor sacrificial, ele transforma. Todo amor sacrificial, ele transforma.
Se você, como pai, como mãe, como amigo, se sacrifica pelos seus, pode ter certeza, esse amor vai transformar a vida daqueles pelos quais você está se sacrificando. Vai valer talvez muito mais do que um ensinamento verbal que você dê, do que um livro que você dê para ele ler. É o amor sacrificial que transforma. E quando a gente para se sentir abraçado por Deus e lembra do quanto Ele sofreu por nós naquela cruz, na pessoa de Jesus, não tem nada mais sacrificial que isso. E não tem nada mais transformador do que isso. Pensar que cada dor que Ele sofreu e que Ele sentiu foi para que Ele pudesse nos abraçar de novo. Paulo prossegue no texto e ele usa uma expressão muito interessante, que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Isso está no verso 9, verso 8 e 9. E ele cita outro conjunto de coisas no verso 8, né? Ele cita, olha, então por isso abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Mais uma vez, essa lista é fechada? Ou é uma lista exemplificativa? Outra lista exemplificativa. E aí no verso 9, essa expressão é que chama muita atenção no texto, porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Eu acho curiosa essa imagem que Paulo usa, porque ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, o que você faz é a sua roupa. É como se as nossas práticas fossem a nossa roupa. E a nova criatura, ela precisa se despir daquilo que ficou para trás. Existem roupas que a gente só usa em determinadas circunstâncias. Existem roupas com as quais ninguém mais te vê, só você. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, as roupas que você usava, tira, joga fora, abandona. Porque essas roupas não servem mais para a sua nova identidade. Isso me faz lembrar da parábola que a gente chama de parábola do filho pródigo, né? Ou que poderia ser a parábola do pai amoroso, ou a parábola, tantos outros nomes que a gente pode dar para essa parábola. Mas quando o filho rebelde, o mais novo, volta para casa, depois de ter queimado toda a herança do pai, depois de ter matado seu pai no próprio coração, porque quando ele pediu a herança antecipada, o que ele estava fazendo era isso, me dá a herança, eu vou viver a vida do que eu quero. Pai, para mim é como se você tivesse morto. E esse filho volta. O que passou na cabeça do outro filho? Pô, o cara está voltando. Queimou, meu irmão mais novo está voltando. Voltou, queimou a herança dele, o que sobrou aqui de herança é meu, certo? Tinha 2 filhos, ele já era o primogênito, ainda antecipou uma parte da herança, o cara queima tudo e ainda volta. O que passou na cabeça do filho? Provavelmente, além de outras coisas, pô, agora meu pai ainda vai gastar com esse cara com o que é meu aqui, ó, que vai vir para mim um dia. E qual é a primeira coisa que esse pai faz quando avista o filho de longe? Ele sai correndo. O que já era um ato de reverência impensável para aquela época. E manda que coloquem roupas novas no corpo daquela pessoa que muito provavelmente estava toda maltrapilha, toda mal vestida, toda suja. O Pai nos veste com roupas novas. E Ele pede só para a gente se despir. Tem coisa que a gente não pode mais usar, tem coisa que a gente tem que parar de usar. E aí no verso 10, ele faz mais uma ação positiva, né? Abandone, ele vem falando, abandone, pare de se vestir dessa forma, e agora se revistam do novo. Se revistam do novo. Então, olha a conjugação de verbos que ele usa. Façam morrer, abandonem, vocês já morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês agora precisam se despir dessa roupa antiga que vocês usavam. E agora vocês precisam se revestir do novo. E esse novo, isso está no verso 10, e esse novo está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Isso mostra para a gente esse processo de constante renovação. Esse processo de todo dia a gente se olhar no espelho, olhar para dentro da gente, olhar para o nosso guarda-roupa e falar assim, que roupa que está aqui hoje ainda, que não está demonstrando
a renovação do conhecimento na imagem do meu Criador. E no verso 11 ele vai além, ele vai dando implicações mais práticas ainda dessa nossa nova vida. Porque nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, porque Cristo é tudo em todos. O que mais uma vez, Paulo ele vai cavando um buraco, não sei se você está percebendo, Paulo vai cavando um buraco. Quando você vê, você já está lá embaixo, e você olha para cima e fala assim, meu Deus, eu aprofundei tanto aqui, só porque eu ressuscitei com Cristo? O que ele está dizendo aqui é disruptivo, ainda mais para aquela época. Ele fala assim, olha, não existe mais diferença entre vocês. Vocês vivem pautados em diferenças. Vocês olham para o outro com base no diferente. Diferença racial, diferença intelectual, diferença racial, diferença econômica, diferença social. A gente se relaciona assim. É difícil a gente ver o outro como verdadeiramente igual. Não é difícil? Difícil demais. O que Paulo está dizendo aqui, olha, a nova humanidade, ela aboliu todas as diferenças. Porque a morte de Jesus nos une para a vida. Assim como a morte do pecado nos une para a morte a todos, não existe rico que não morra, não existe pobre que não morra, não existe raça que sofra, raça que não sofra. Assim como isso acontece, independente de ver qualquer diferença, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo nos une também a todos, só que para a vida, para a nova vida que Ele inaugura em nós. E aí no verso 12 é como se Ele consumasse esse novo vestir. Ele diz, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É legal, interessante que ele cita 5 pontos aqui, né? E também citou 5 mais para trás. Como se ele quisesse fazer uma comparação mesmo do despir-se, quando ele fala das 5 inclinações, e do abandono e do abraço. O que a gente deve abraçar? O que a gente deve abandonar em número completo de 5? O que a gente deve abandonar e abraçar também no número completo de 5? E usando a metáfora da roupa, eu gosto de pensar nesses itens aqui que ele cita, também como roupas. Eu acho que faz sentido dentro do contexto que ele está falando. Imagina isso como camadas de roupa, né? Bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência. Eu vou me vestindo com isso tudo. É como se eu fosse me preparar para um frio, tivesse que me aquecer. Deixa eu botar aqui as roupas que um novo eu deve usar. Está aqui. Mais uma vez, é exaustivo? É fechado? Não. Mas são indicativos do que a gente tem que fazer. E é óbvio que é sempre um desafio a gente se vestir dessas camadas. E aí ele começa no verso 14 e no verso 15, que foram os últimos versos que a gente leu, a dar aplicações mais práticas ainda. Olha, tendo em vista tudo isso que eu falei aqui com vocês, suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que vocês tenham contra os outros. Perdoem como Deus lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mais uma vez, pegando a metáfora da roupa, se esses itens que ele fala aqui para a gente são roupas que a gente veste e roupas que a gente se despe, são roupas que a gente abandona e são roupas que a gente abraça para se vestir, é muito interessante a gente pensar no amor como esse elo perfeito. É como se o amor fosse a linha de costura que une todas essas camadas de forma perfeita e nos aquece. E nos faz ficar juntos da forma como Ele nos vê. E da forma como Ele quer que a gente se veja. Bom, eu falei verso por verso mais ou menos o que a gente leu aqui, só com o intuito de tentar brotar no coração de vocês e no meu, a profundidade do que Paulo está tratando aqui. Mas um verso específico me chamou a atenção, que é o verso 5. E no verso 5, dentre as coisas que ele fala, ele usa a expressão desejos maus. Se você for abrir a tua Bíblia aí, você vai ver que ele usa essa expressão desejos maus. Quando a gente vê essa expressão, a gente tende a pensar que existe uma lista de coisas boas que eu posso desejar e existe uma lista de coisas más que eu não posso desejar e não devo querer desejar. Mas se você pega os comentaristas e os estudiosos do grego, eles vão te dizer o seguinte: isso aqui é mais profundo que isso.
porque ele não está tratando só necessariamente de uma lista de itens que dos quais eu devo me abster. Até porque, se for só uma lista que eu tenho que ticar, não fiz, eu estou bem. Está tudo certo. Não tem nenhum desejo mau aqui. Não, não é esse o propósito. A proposta aqui, da profundidade desse termo, é um desejo desordenado. Um desejo mau aqui, para fins dessa palavra que ele usa no grego, é um desejo desordenado, é um desejo excessivo. É um desejo que está exagerado por alguma coisa da criação. E esse conceito é muito forte para a gente, porque a gente carrega com a gente desejos por coisas que são legítimas, certo? Você tem desejo, o pastor Roberto fala isso aqui de forma bastante frequente. Nós temos desejos por coisas muito legítimas. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma amiga, ela saiu de uma pregação e a conclusão que ela saiu no coração dela foi, ela compartilhou comigo, foi o seguinte: não, o pastor hoje falou que se eu desejo coisas legítimas, é para eu orar com mais fé ainda, porque Deus vai me dar as coisas legítimas, porque elas são legítimas em si mesmo. Eu não estou desejando nada mal, estou desejando, e o desejo dessa pessoa era construir uma família, era casar e ter filhos. Legítimo ou não é? Não preciso dizer, né? Agora, porque é legítimo, porque a família é um plano de Deus, quer dizer que Deus vai fazer? Não quer. Dói o coração pensar nisso, não dói? Dói o meu, pelo menos. Dói o meu. Cara, eu posso viver a minha vida com desejos legítimos. Deus, eu não estou desejando nada mal aqui, não. Eu estou desejando uma coisa boa. Deus, você criou a família. Você criou a vida. É um desejo super legítimo. Mas não quer dizer que Deus vai fazer. Então, eu acho que o desafio para nós é a gente tentar olhar para dentro da gente, que foi como a gente começou essa pregação aqui hoje, esse culto, e tentar identificar dentro da gente quais são os desejos legítimos, mas que de alguma forma estão desordenados no nosso coração. E isso não tem ninguém que fale para você, é o Espírito Santo agindo no seu coração, te mostrando o que está desordenado e o que está excessivo. E isso é tão profundo que eu posso ter desejo excessivo por coisas que são muito boas no início, e eu começo a minha relação com essas coisas boas no início de uma forma, me relaciono com elas de forma saudável. Então, por exemplo, estou pregando aqui, é saudável? É legítimo? Anderson e Renata estão no louvor, é legítimo estarem aqui? É. Mas se eu torno isso uma coisa última na minha vida, e esse desejo de estar aqui se torna mais excessivo do que eu ter o próprio Cristo, isso é um desejo mau. Se eu tenho um filho, uma filha, e eu amo essa filha de paixão, quero fazer tudo por ela, mas se eu desejo excessivamente essa filha, a ponto de perder a Cristo, a ponto de destronar Cristo do meu coração, isso é um desejo mau. Está circulando um vídeo esses dias na internet que uma senhora faz uma pergunta assim: se eu te desse R$1 milhão, o que você faria? A pessoa responde: eu faria isso, eu pararia de trabalhar, eu pararia não sei o quê, eu faria só o que eu quero. Se eu te desse R$10 milhões, aí qual é a sensação? A pessoa, acho que é a mesma sensação, né? É tudo muito dinheiro, mas eu acho que eu pararia mais ainda de trabalhar, de fazer tudo, faria só o que eu quero. Aí ela fala assim: e se eu te desse esses R$10 milhões, mas te dissesse que amanhã você não acorda? A pessoa, não, peraí. Eu quero acordar. Aí ela astutamente fala: então acordar vale mais do que R$10 milhões?
E se acordar vale mais do que 10 milhões de reais, por que você não acorda direito? Por que você não acorda para a vida? Fazendo uma analogia com esse exemplo que ela deu, a gente pode usar qualquer coisa da criação para isso, certo? Tudo na criação, toda criatura que toma o lugar do Criador de todas as coisas no nosso coração, a gente pode fazer essa pergunta e ajuda a gente no autoexame. Você quer um filho? Você quer uma filha? Sim. Mas e se amanhã eu pedir esse filho, essa filha para mim, ou ele vier acontecer alguma coisa? Você vai me abandonar? Se no dia de amanhã eu te der o que você quer, mas você perder a mim, o que vale mais para mim e para você? Essa é a pergunta, o que vale mais para mim e para você? É óbvio que eu não estou falando aqui de coisas que são necessariamente contraditórias entre si. Eu estou usando exemplos de extremos para que faça a gente só se autoexaminar, pensar. Porque Deus não é um Deus megero que vai pedir a minha filha em troca. Não, não é nada disso. É um autoexame do coração. O que eu, na minha liberdade de filho de Deus, tenho colocado no meu coração, que sem eu perceber, tem afastado Deus de lado? Quais são os desejos maus do meu coração? Para fazer morrer, é preciso que a gente examine o nosso coração. E examine o que tem como ídolo dentro da gente. Paulo aqui trata da ganância como idolatria, né, que é o apego excessivo ao dinheiro, mas é mais um exemplo de desejo desordenado, um amor ao dinheiro desenfreado. Em Efésios, ele vai usar uma expressão também de idolatria para vários outros desejos. Então, a Bíblia trata esses desejos desordenados dentro da gente como idolatria. O que você, a gente tem idolatrado na nossa vida? E, de novo, não é um ídolo que a gente vai erigir aqui e vocês vão ver. É um ídolo que ninguém vê. Só você vê. E é uma coisa boa, pode ser uma coisa muito boa e muito legítima. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se a gente continuar vivendo sem fazer esse autoexame diário, pode ser que tudo continue bem, pode ser que a gente, alcance todos os nossos sonhos, pode ser que a gente viva dias bons, mas a gente não vai estar vivendo na potencialidade daquilo que Deus planejou a gente para viver. Porque toda criatura que eu coloco no lugar do Criador, ela um dia se vai. O cônjuge que eu tanto pedi a Deus e que Deus mandou, ele um dia pode, num piscar de olhos, ir. O filho é a mesma coisa, a carreira é a mesma coisa, a profissão é a mesma coisa, mas Jesus não morre. Jesus é o princípio e o fim. E quando Paulo me convida a olhar as coisas pela perspectiva do alto, ele está me convidando a olhar sob essa perspectiva. Olhe as coisas pela perspectiva de Jesus, porque Ele está assentado à direita de Deus. Ele governa sobre o universo. Ele é o princípio e o fim. E por mais que as coisas acabem nessa terra, você não precisa desistir de viver. Porque Ele vai permanecer com você, em você e por meio de você. Essa história toda de se despir, que eu concluo, me lembrou muito do relato do Gênesis. Porque Paulo aqui, ele parece que quer que você pense nisso, né? Porque ele fala, você tem que se despir, agora se reveste, tira as roupas velhas. E ele usa essa expressão em outras ocasiões, quando ele sempre associa esse despir-se do velho homem, né? E da velha mulher que existe em nós. Mas me lembrou do relato do Gênesis, porque qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram e comeram do fruto? Perceberam que estavam nus e se vestiram com folhas de figueiras. Pegaram uma folhinha lá, perceberam, a vergonha em que estavam, mas
o distanciamento de Deus que aquilo proporcionou para eles, porque até então isso não incomodava eles se viram nus diante de Deus, muito mais do que uma nudez física, uma nudez de alma, uma nudez de comunhão, uma nudez de unidade. Eles perderam a unidade, eles perderam a comunhão que eles tinham com Deus. E a primeira reação deles foi dar um jeitinho, deixa eu me cobrir aqui, porque alguma coisa está errada. E foram se esconder. O que Deus fez? Vocês lembram? O texto de Gênesis é expresso em dizer que Deus fez roupas de pele e os vestiu. Primeiro, não foram roupas de figueira. Não foram folhas de figueira. Foram roupas de pele. O texto não é tão específico, mas de alguma forma ele já aponta para a gente que provavelmente algum sacrifício teve ali, porque foi roupa de pele. E pele é de animal. E isso aponta para a gente que alguém ou algo com vida, inocente, teve que ser usado para cobrir o pecado. E quem que toma essa iniciativa? Deus. Hoje, 2000 anos depois do advento de Jesus, a gente pode dizer que Jesus é a nossa nova roupa. Jesus é a roupa com a qual Deus nos vestiu. Quando Paulo fala aqui de bondade, mansidão, ele está falando de Jesus. Quando ele fala para a gente se vestir, ele está falando para a gente se vestir de Jesus. Porque Jesus é essa nova roupa com a qual Deus nos vestiu. E se antes eu tinha vergonha, hoje eu sou abraçado. Se antes eu me escondia de Deus, Paulo vai dizer nesse capítulo aqui que hoje a gente se esconde em Deus. A gente se esconde em Jesus. Se antes eu tento me autossalvar pelo meu jeitinho, agora quem me salva é Jesus. Com o sacrifício dele, um inocente pagando pelo culpado. E de forma definitiva. Porque ele é o princípio e o fim. Amém? E eu queria concluir aqui. A gente começou lendo um pequeno texto. E eu vou só ler o final desse pequeno texto, antes de convidar você para orar. Há um eu em mim que vive de viver para si. Mas há um outro eu, o novo eu que Deus me deu, que vive de morrer um pouco a cada dia, que sabe que o que hoje faço, o outro eu jamais faria. Se o Cristo vivo, que faz tudo em todos, não tivesse escolhido viver no velho Adão dentro de mim, que sabe que o pecador que em mim habita mancharia minha existência não apenas nessa, mas na vindoura vida, se aquele que morreu e ressuscitou dos mortos não tivesse amado tanto um eu, tão perdido de si assim. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém?